Olá! Sabe essas coisas do nosso dia a dia? Impostos, contratos, dinheiro. A gente acha que é tudo super moderno, né? Mas isso disser que a base de tudo isso foi criada milênios atrás. Vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como as primeiras civilizações montaram o sistema que a gente usa até hoje. Pois é, a gente tende a ligar tudo isso ao mundo de hoje. Mas a resposta de verdade, nossa, ela tá lá atrás, há milhares e milhares de anos no passado. Então bora mergulhar nessa história para entender de onde, afinal, tudo isso veio. Para começar essa nossa viagem, a gente precisa voltar para a primeira grande, mas grande mesmo, virada econômica da humanidade. Pensa só, muito antes de existir rei, império, qualquer coisa do tipo, uma mudança fundamental alterou para sempre o jeito que as pessoas garantiam sua subsistência. Foi a passagem da vida nômade para a agricultura. E olha só que contraste absurdo. De um lado, a vida nômade, que era basicamente sobreviver dia após dia, sem saber o que vinha pela frente. Do outro, a vida sedentária. E com a agricultura veio a grande estrela da história, o excedente. Sabe o que é isso? É ter mais do que se precisa para já. E isso permitiu uma coisa nova, planejamento. Mas claro, trouxe também um monte de problemas novos para resolver. Então, é aqui que o jogo vira de verdade. A verdadeira revolução econômica, o comecinho de tudo, aconteceu ali, entre 10.000 e 8.000 anos antes de Cristo. Parece simples, né? Se fixar na terra, começar a plantar, mas esse foi o primeiríssimo passo para criar qualquer tipo de sistema econômico organizado que a gente conhece. Tudo bem, agora temos o excedente. Grãos sobrando, recursos guardados. Só que aí pintou um problema que ninguém estava esperando. Como é que se controla tudo isso? Como saber quem pegou o quê, quem deve para quem? A solução para esse dilema? Essa é a mudar a humanidade para sempre. Olha essa imagem. É uma tabuleta cuneiforme. À primeira vista parece até um texto sagrado, um poema épico, sei lá. Mas a função dela era bem mais pé no chão, digamos assim. Isso aí era, na prática, um livro-caixa. Um registro de contabilidade de grãos, de dívidas, de pagamento por trabalho. E aqui vem o pulo do gato. A grande sacada. A escrita, uma das invenções mais geniais da história da humanidade, não nasceu da poesia, nem da filosofia. Ela foi criada por uma necessidade puramente econômica. Contabilidade. Foi a economia que deu o empurrãozinho para a escrita nascer. A lógica por trás disso é fascinante e até bem simples se a gente parar para pensar. Primeiro passo, o excedente de grãos precisa ser guardado em algum lugar. Segundo, com isso, surge a necessidade de anotar tudo, as transações, as dívidas, o trabalho de cada um. E o terceiro passo, a escrita cuneiforme dos sumérios foi desenvolvida como a primeira ferramenta de contabilidade da história. Era basicamente o Excel da antiguidade. Beleza, agora as sociedades estão crescendo, virando cidades. E a complexidade, claro, explode. Já não dava mais para resolver tudo na conversa. Era preciso organizar o poder de um jeito mais estruturado, administrar os recursos em uma escala muito maior. E cada civilização inventou um jeito diferente de lidar com essa nova realidade. Lá na Babilônia, por exemplo, a grande sacada foi usar a lei para botar ordem na casa. O famoso Código de Hammurabi. A gente pensa logo em olho por olho, né? Mas ele ia muito além. Ele tinha regras super claras para a economia, como funcionavam os juros, como fazer contratos, até o valor dos salários. Isso trouxe previsibilidade, segurança para as transações. Já o Egito foi por outro caminho. O modelo deles era um governo central, super forte, que controlava tudo. A riqueza era coletada na forma de impostos sobre os grãos, tudo era guardado em celeiros do Estado, e de lá o governo distribuía para financiar o exército, as pirâmides, as grandes obras. Era um controle estatal bem rígido. E aí a gente tem os fenícios. Esses eram os mestres do comércio. Em vez de focar só na produção interna, como o Egito, a especialidade deles era outra: conectar mercados. Eles criaram rotas comerciais imensas por todo o Mediterrâneo, levando e trazendo mercadorias, e com isso expandiram o alcance da economia como nunca antes. Então, com toda essa rede de trocas, babilônios negociando com egípcios, fenícios levando coisas para todo lado, o escambo, aquela troca direta de um saco de trigo por uma ovelha, já não dava mais conta do recado. Ficou complicado demais. O mundo precisava de algo novo, uma ferramenta para facilitar todo esse comércio. Mas é super importante entender uma coisa. O mercado antigo não era nada parecido com o que a gente pensa hoje. Não era um sistema abstrato de oferta e demanda. Era um lugar físico, uma praça mesmo, onde as trocas aconteciam. E os preços? Muitas vezes eram definidos pelos costumes ou por uma autoridade do governo.
A ideia não era acumulação de capital pela livre concorrência. E isso nos leva a uma das maiores, se não a maior, invenção econômica de todas: o dinheiro. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho a evolução. Começou com o escambo, usando o excedente de grãos. Depois, lá por 3000 a.C., os metais começaram a ser usados como uma reserva de valor. Mas a grande virada veio no século 7 a.C., com os lídios. Eles criaram as primeiras moedas de metal padronizadas. Isso foi revolucionário porque agora tinha um padrão, um peso e um valor garantidos por uma autoridade. Mudou tudo. Então, vamos juntar as peças. Quando a gente olha para trás, para toda essa história, o que a gente vê? Fica claro que os alicerces, a base de toda a nossa economia global, super complexa de hoje, foram todos estabelecidos lá atrás, nesse período antigo. Pensa comigo. Contabilidade nasceu lá. Tributação, os impostos, também. Um comércio regulamentado por leis, a gente viu na Babilônia. A moeda, uma invenção genial. A divisão do trabalho, cada um se especializando em uma coisa, e até a ideia de posse e uso da terra. Todos esses conceitos, que são os pilares da nossa economia, são uma herança direta da antiguidade. Eles literalmente escreveram um manual de instruções que, de certa forma, a gente segue até hoje. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Quando a gente olha para o nosso mundo hoje, para os impostos que pagamos, para os contratos que assinamos, para o dinheiro que usamos, quantas dessas regras, criadas há milênios, ainda estão governando silenciosamente a nossa vida? A resposta, se a gente para pensar, é que talvez todas elas, de um jeito ou de outro.